Será possível passar em um concurso público tendo apenas 2 horas para estudar por dia? Fala, estudante, que é o professor Alessandro Marques, seja muito bem-vindo ao canal do Alto Desempenho. Estou muito feliz que você esteja aqui. Esse que é o maior canal de estudos para concurso do Brasil, são mais de 1.200 aulas à sua disposição, então sempre que você tiver uma dúvida, o que você vai fazer? Coloca aí na busca Alessandro Marques mais o tema que você quer buscar, que você vai achar uma aula que vai te ajudar. Como essa aula de hoje, que eu sei que você, que tem poucas horas para estudar na semana, fica aí agoniado, acha que não vai conseguir passar nunca, mas a aula de hoje vai ser uma luz no fim do túnel para você. Sabe por que algumas pessoas desanimam de estudar para concurso? Porque elas não enxergam a luz no fim do túnel. Muitos estudantes me dizem isso, mas agora você vai percorrer o caminho correto. Você vai aprender a montar um planejamento e uma estratégia para conseguir estudar e atingir o seu objetivo, mesmo com poucas horas de estudo na semana. Preparado? Então lembre-se de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, clicar no sininho para ser notificado e, claro, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece. Bom, a ideia desse vídeo partiu de uma pergunta que um estudante fez aqui no YouTube para mim. Então lembre-se de deixar suas perguntas, porque elas sempre me ajudam a direcionar os vídeos que eu produzo para você. Combinado? Então ele me perguntou: Alessandro, eu tenho de 2 a 3 horas para estudar por dia. Será que é possível chegar ao objetivo, conseguir a aprovação com essa quantidade de horas? Bom, e a primeira coisa que eu sempre tenho que trabalhar com vocês aqui, que é um compromisso, inclusive, é a sinceridade. Então, o que você tem que analisar? Tem até um vídeo que eu já fiz, chamado Quantas Horas Estudar na Semana. Bom, o que eu digo? Que uma quantidade mínima para você conseguir atingir o objetivo de ser aprovado em um concurso público, pensando a quantidade de matérias que você tem que estudar, pensando o volume de conteúdo que você precisa estudar, uma carga horária que eu coloco é de 20 horas na semana, ok? Então vamos pensar, se você estuda 2 horas por dia, você tem 2 vezes 7, você estuda todo dia, 14 horas para estudar na semana. Você tem 3 horas para estudar por dia, você já consegue somar 21 horas de estudo na semana, o que já começa a ficar bonito a sua preparação. Alessandro, então você está querendo me dizer que eu, que tenho menos de 20 horas para estudar na semana, não tenho chance nenhuma de ser aprovado? Não, não é isso não. Você tem chances, mas você tem que montar o teu planejamento da forma correta e ter uma estratégia. Para você que tem menos de 20 horas na semana, o que você vai fazer? Você vai começar a estudar com a quantidade de horas que você tem. Se você tem 2 horas por dia, você tem 14 horas na semana, comece com as 2 horas, ok? Isso é o mais importante, é você realmente começar a estudar com a carga horária que você tem, para você já conseguir avançar em algumas matérias, ir ganhando ritmo de estudos e principalmente dar o primeiro passo, que é sair dessa inércia. Então, começa. Mas você tem que começar o seu estudo com uma estratégia e principalmente, com um objetivo em mente. Qual é o seu objetivo? Você precisa aumentar a sua carga horária de estudo. Isso é fato, tá ok? Isso é fato. Eu não vou te iludir aqui dizendo que você vai conseguir estudar. E como tem muita gente que fala, né? Não, com 2 horas por dia, em 3 meses você vai passar no concurso X ali. Vou te dar aqui um cronograma de 60 dias. Não. Nesse canal você tem sempre a verdade. Então, um ponto muito importante quando você tem menos de 20 horas para estudar na semana é o seguinte, é que se a sua vida é assim, quer dizer que a sua vida hoje, você não consegue focar a sua vida completamente no estudo para concurso. E quando a gente fala focar, não é ficar por conta do estudo, mas é que se você não tem pelo menos 20 horas para estudar, é verdade, vai ficar muito difícil você conseguir evoluir nas matérias. Começar, dá para fazer, mas quando você chegar num nível de estar estudando 3 matérias, 4 matérias, o teu estudo vai começar
a ficar complicado. Então, para você que tem menos de 20 horas na semana, você tem que colocar como objetivo hoje o seguinte: eu vou começar a estudar com o que eu tenho, porque esse é um lema do estudante de alto desempenho. Comece com o que você tem, faça o seu melhor com o que você tem, mas tenha um planejamento, tenha a intenção, o objetivo de aumentar a sua carga horária, porque se você ficar dentro da tua zona de conforto de 14 horas na semana, por exemplo, você não vai conseguir evoluir. Então você tem que colocar isso dentro de você. Tá? Tem que colocar isso, começar a organizar a sua vida. Como eu disse, menos de 20 horas, você não consegue estar focado no estudo para concurso. Então você precisa reorganizar a tua vida. Eu sei que muitas vezes essa reorganização não vai ser um projeto a curto prazo e não tem problema. E você precisa lidar com isso e aceitar essa realidade. Que é outro ponto importante, é que muitos estudantes desanimam porque não aceitam a própria realidade. Então você precisa aceitar a realidade. Eu tenho 14 horas para estudar na semana, eu tenho 10 horas para estudar na semana. Ok, aceita essa realidade e começa a estudar, mas coloque como objetivo. Pronto, agora o que eu começo a fazer? Eu começo a estudar, mas eu já vou começar a pensar como que eu posso reorganizar a minha vida. Mudar o meu trabalho, mudar de profissão. Por exemplo, olha essa história aqui, uma história real do estudante para você. O estudante, né, ele queria até fazer a mentoria comigo, e aí ele mandou uma mensagem para mim e falou assim: Alessandro, o que acontece, né? Hoje eu não tenho condição financeira de fazer a mentoria contigo. Eu falei, beleza, né, mas como é que você está começando a estudar? Me conta, já está estudando, não está? E aí ele foi me contar. E olha a diferença quando o estudante tem a mentalidade de alto desempenho. Porque esse estudante, ele falou assim, olha, eu não tenho dinheiro. Mas o que eu fiz? Eu moro numa cidade que aqui perto da minha cidade, uma cidade a 100 quilômetros aqui, tem um trabalho ali que eles têm, por exemplo, fazendas de eucalipto e tal, e eles contratam as pessoas por temporada, é uma temporada de aproximadamente, acho que 6 meses que ele falou, só que quando eu vou trabalhar, cara, eu trabalho de segunda a sexta-feira muito, a gente fica lá final de semana, fica no alojamento, que não tem, né, assim, internet boa, não tem um lugar específico para poder estar estudando, mas aí o que eu vou fazer? Durante esses 6 meses, eu vou pegar esse trabalho, porque durante esses 6 meses eu vou economizar uma grana, eu moro com meus pais, então tudo que eu ganhar eu vou economizar para que nos próximos 6 meses eu possa ficar por conta de estudar. Olha que interessante, mentalidade de alto desempenho. Então, com isso, você tem que aprender o quê? Como está a sua vida hoje? Você consegue estudar pelo menos 20 horas na semana? Não. Então, o que você pode fazer na sua vida para reorganizar a sua vida? E lembrando, essa reorganização, às vezes, não é algo que tem efeito a curto prazo, de imediato, mas você já precisa começar isso. Passar no concurso público não é um objetivo de vida para você? Não é a realização de um sonho? Então, lembre-se, não importa quanto tempo você vai chegar até o objetivo. O mais importante do que o tempo que você vai levar é chegar até o teu objetivo. E é claro, com o que eu vou te passar aqui, você vai conseguir isso não estudando uma eternidade, como as pessoas fazem. Outro ponto que eu quero trabalhar contigo é que muitas pessoas têm 20 horas para estudar na semana, mas elas acham isso muito pouco. Então, olha isso aqui. 20 horas na semana. Primeiro, você pode ter uma organização de, por exemplo, 2 horas de segunda a sexta. Para você que trabalha de segunda a sexta, é mais apertado, você consegue de 2 horas. Segunda a sexta, 10 horas. Sobram 10 horas para você estudar. Então você vai ter que estudar 5 horas no sábado, 5 horas no domingo, ou aumentar a carga horária no sábado, deixar o domingo um pouco mais tranquilo. Pode ser 8 horas no sábado, 2 horas no domingo, 10 horas no sábado, não importa. A forma como você vai distribuir essas horas ao longo da tua semana tem que ser de acordo com a sua realidade. Então a gente pergunta, qual que é a melhor forma? A melhor forma é aquilo que você dá conta de fazer. Se você conseguir fazer 3 horas de segunda a sexta, ótimo, que aí já sobram menos horas, só sobram 5 horas para você complementar no final de semana. Mas, Alessandro, eu já tenho 20 horas para estudar, mas, cara, eu acho que isso é muito pouco. Eu desanimo, porque eu vejo que tem gente para estudar 40 horas na semana, então aprenda uma lição, que é um princípio do alto desempenho, que é o seguinte: mais importante do que a quantidade é a qualidade e a constância. Porque tem muitos estudantes que têm 20 horas, tem 40 horas para estudar na semana, mas estudam errado.
estudam sem planejamento, estudam sem foco, cada hora estão fazendo um concurso diferente, estuda semana sim, semana não, dá um gás quando sai o edital, depois desanima. Esse é o cara que mesmo tendo 40 horas, 60 horas na semana, não vai passar. Agora você que tem 20 horinhas na semana, se você estudar direitinho, bonitinho, 20 horinhas toda semana, você vai conseguir atingir o teu objetivo. Até porque não é tão pouca quantidade de horas, porque com 20 horas na semana, você consegue fazer 80 horas no mês. Com 80 horas no mês, você vai conseguir fazer 960 horas do ano. Meu amigo, com 960 horas, você consegue fechar qualquer edital de nível médio. Qualquer um. Edital de nível superior, você consegue fechar alguns vai ser um pouquinho mais difícil, mas mesmo não conseguindo fechar em um ano um edital de analista, você já vai estar muito perto. As matérias principais você vai conseguir bater. Imagina que em 2 anos você consegue fazer quase 2.000 horas de estudo e você consegue fechar o edital, né, de praticamente qualquer concurso, a não ser alguns de carreira jurídica, alguns da área fiscal e da área de controle, que são os concursos de nível topo. Mas técnico e analista você consegue sim. Então tá vendo que 20 horas por semana não é tão pouco assim, mas aí vai entrar uma parte agora que eu vou te dar assim todo o caminho das pedras, que é o quê? Como montar o teu planejamento com 20 horas de estudo na semana. E para montar o teu planejamento, a primeira coisa que você tem que colocar em mente é o seguinte: não adianta você querer estudar muitas matérias de uma vez, você não vai dar conta, você vai estudar poucas matérias na semana, até porque você precisa seguir uma regra, que é, você sempre vai planejar uma matéria para estudar na tua semana, para poder fechá-la em no máximo 3 meses, tá ok? Essa é a regra dos 3 meses. Por que, Alessandro? Não importa por quê, tem essa regra e você vai seguir essa regra, beleza? Depois assiste um vídeo que é quantas matérias estudar na semana, que eu vou colocar o card aqui acima, que vai te ajudar muito. Então agora, para você entender ainda melhor como montar o seu planejamento, vem aqui para a tela que eu vou te mostrar como fazer. Bom, olha aqui na tela. Eu coloquei aqui uma rotina de uma pessoa que tem aqui, por exemplo, 2 horas para estudar de segunda a sexta, e ela vai estudar 5 horas no sábado, 5 horas no domingo. Mais uma vez, essa distribuição aqui não importa. O que importa é a carga horária total na semana. Uma pessoa que tem 20 horas para estudar na semana, uma coisa que eu gosto de fazer, uma estratégia que eu sempre passo para os meus alunos é: estude uma matéria por vez. Você vai evoluir muito mais rápido, tá ok? E se o teu concurso não for um concurso que tem uma carga horária muito extensa, aí sim você vai conseguir às vezes colocar umas 2 matérias na semana, mas para isso assista o vídeo anterior que eu te indiquei. Então vamos olhar esse exemplo aqui, uma pessoa que estuda 20 horas na semana e que vai estudar uma matéria por vez, que eu acho muito legal porque você consegue fechar muito rápido a matéria. Por exemplo, vamos pegar uma matéria que é grande, uma matéria que é língua portuguesa. Língua portuguesa você vai pegar, dependendo de algum curso, ela tem uma carga horária de 80 horas de teoria. Mais revisão, mais questões, a gente sempre dobra, vai virar 160 horas. Poxa, se você, vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Se eu tenho, deixa eu colocar aqui, se eu tenho aqui 160 horas e eu dividir por 20 horas na semana, eu vou ter 8 horas. Então olha que legal, vou gastar 8 horas não, 8 semanas. Eu vou gastar 8 semanas, em 2 meses eu consigo fechar uma matéria extensa como a matéria de português. Então isso aqui vai fluir muito, porque você fecha a matéria mais rápido e fechar a matéria dá a sensação de que seu estudo está evoluindo. Muitos estudantes, para você que já está no nível, já estudando há mais tempo, talvez você tenha cometido esse erro, você está estudando a matéria 4 meses, 5 meses, 6 meses sem fechar a matéria, você acha que não vai conseguir terminar de estudar nunca, mas todo mês fechando a matéria, todo mês não, fechando a matéria sempre ali de 2 a 3 meses, você vai ficar com a sensação de que o seu estudo realmente está evoluindo, tem até um aspecto emocional nessa regra dos 3 meses. Mas o que eu quero te passar aqui é o seguinte: fechei a matéria de português, Alessandro, o que eu vou fazer? Você vai utilizar uma estratégia agora, que é uma estratégia específica para quem tem poucas horas para estudar na semana, e uma estratégia que às vezes eu passo para quem tá com mais pressa de fechar um edital. Então o que você vai fazer? Terminou de estudar essa matéria na semana. Então, digamos, você fechou, né? A semana não, terminou, fechou o português. Então, beleza, vou reestruturar aqui. Então, lembre-se, matéria que entra no planejamento nunca mais sai do planejamento, e aí o que você vai fazer? Toda matéria que você finalizar, você vai deixar, isso vai ser uma regra no teu planejamento, você vai deixar
com 2 horas na semana. Eu vou até colocar aqui amarelinho, por quê? Porque a partir de agora, você vai começar o ciclo 2 dessa matéria, vai começar a estudar essa matéria pela segunda vez, matéria que entra no planejamento nunca mais sai, porque você precisa continuar revisando e fazendo questões, mas como você não tem muito tempo, você vai colocar essa matéria num estado que eu chamo de manutenção, para não perder o conhecimento dela, porque se você estuda a matéria e deixa ela de lado, fica um mês sem estudar a matéria, cara, você praticamente volta do zero, você esquece tudo. Então você nunca deve fazer isso. Então o que você vai fazer? 2 horinhas de português na semana, vai deixar aqui, por exemplo, e vai colocar aqui 1 hora para cada tópico, tá ok? Então dentro dessa 1 hora, você vai fazer uma revisão rápida ali dos 15 minutos e 45 minutos resolvendo questões. Tópico 1, fechei. Tópico 2, 15 minutos de revisão mais rápido, pode ser até meia hora de revisão, mas eu aconselho fazer uma revisão mais rápida e o restante do tempo, 45 minutos a meia hora, resolvendo questões. Quantas questões, Alessandro? Não importa a quantidade agora, o que importa é tempo. Você vai obedecer essa regra do tempo. Porque eu quero que você faça isso. Digamos que o português tem 10 tópicos. Poxa, se você faz 2 por semana, revisa e faz questões, por mais que sejam poucas questões, uma revisão mais rápida, você vai conseguir manter aquele conhecimento que você adquiriu. Então, poxa, se eu tenho aqui 2 horas daquela matéria na semana, eu bato 2 tópicos, uma matéria que tem 2 tópicos, a cada 5 semanas, por exemplo, você consegue zerar a matéria e começar um novo ciclo dela. Voltar para o tópico 1, nova revisão, novas questões. E com o tempo que sobrou, o que você vai fazer? Você vai encaixar a matéria nova. Digamos que essa matéria nova vai ser direito constitucional. Então vamos encaixá-lo aqui, o direito constitucional. Então vamos encaixar aqui o direito constitucional, que vai ficar com todo o restante do teu tempo agora. Entendeu? Antes você tinha 20 horas, agora você vai ter menos 2, 18 horas para poder estudar a matéria nova na semana, até fechar o direito constitucional, beleza? Então a gente colocou aqui no planejamento, você vai fechar essa matéria mais rápida também, porque você tem uma carga horária maior, e isso é muito bom. E agora o que você vai fazer? Alessandro, beleza, fechei direito constitucional. Olha que legal. Digamos que você gastou 2 meses para fechar direito constitucional. Cara, 2 meses você já fechou português novamente. Você já está entrando no ciclo 3 de português. De pouquinho em pouquinho, você vai ganhando desempenho nessa matéria, você vai melhorando. Fechou português, fechou direito constitucional. A mesma regra. 2 horinhas para constitucional. Lembrando que essa planilha maravilhosa que você está vendo aqui é disponibilizada para você gratuitamente. Basta clicar no link que está na descrição desse vídeo. E aqui, pronto, você vai deixar constitucional com 2 horas e o restante você vai colocar a matéria nova e você vai fazendo isso. Quando chegar lá na frente que você tiver fechando mais matérias que sobrarem, né? Quando você começar a colocar uma carga horária na semana aqui, que sobra. Por exemplo, digamos que você já fechou administrativo, já fechou o que mais aqui? Vamos pegar aqui informática, só a título de exemplo aqui. Você já fechou essas matérias. Beleza? Fechou também, vamos colocar aqui AFO, você está estudando, sei lá, para área administrativa. Então pronto, digamos que você fechou essas matérias aqui, ó, tudo revisando. Você já está revisando 5 matérias na semana. E aí você fala assim, Alessandro, a próxima matéria que eu vou estudar, sei lá, é administração geral. Alessandro, é uma matéria gigante. Cara, eu calculei ali, tem umas 200 horas para poder estudar. Se eu colocar, por exemplo, 10 horas na semana, eu não vou conseguir fechar em 3 meses. Então, você vai fazer o seguinte, quais são as matérias que você estudou primeiro? Então, eu estudei primeiro português, cara, eu já fiz mais uns 3 ciclos de português, não tem problema, reduz. Português, vai ficar com 1 hora, constitucional aqui reduz para 1 hora também, e aí você já ganhou aqui mais 2 horinhas que você pode colocar aqui, né, para a matéria nova, que é a administração. Então você precisa fazer esses rearranjos aqui, ok? Para quê? Para sempre conseguir fechar a matéria em 3 meses e diminuindo a quantidade das matérias que você já colocou. Isso com o tempo você vai fazendo. Enquanto der, mantenha elas com 2 horas. Quando chegar no extremo, que você tiver muitas matérias já fechadas, você reduz essas matérias, deixa com 1 hora na semana. Não tem problema, um tópico por semana. Às vezes você já vai estar num nível mais evoluído, já vai estar no 3º ciclo, 4º ciclo, você vai botar ali em 1 hora. Cara, eu vou pegar 2 tópicos, que eu faço meia hora de um tópico, meia hora de outro, e continuo batendo 2 tópicos por semana, continuo fechando a matéria, novamente revisando e fazendo questões ali com 2, 3 meses no máximo. Então essa é a estratégia que você vai utilizar, digamos, só complementar aqui, ó.
Aqui o restante seria administração e por aí vai, entendeu? Então olha que legal, é um planejamento completo para você que tem 20 horas para estudar na semana, com uma estratégia infalível. E essa é uma estratégia, como eu te disse, muito importante para você utilizar, que é uma estratégia específica para você que tem menos de 20 horas na semana, 20 horas ou menos para estudar na semana. Então você vai seguir essa estratégia de planejamento, priorizando, fechar as matérias, que você precisa ter esse primeiro contato com a matéria, fazer o ciclo 1, como eu chamo, e depois continuar revisando e fazendo questões. E quando você finalizar todas as matérias, você vai redistribuir as horas ali na semana, já vai sobrar mais um pouquinho, você vai ver as matérias que você está com menor desempenho, que você precisa evoluir, e dar mais horas para essas matérias. Então você vai sempre fazendo uma redistribuição das matérias na semana com base no seu desempenho. E isso é o mais importante, porque o que manda no seu planejamento é sempre o seu desempenho. Então agora você deixa nos comentários qualquer dúvida que você tiver. Se você tem 20 horas na semana aí para poder estudar ao menos, coloca aqui nos comentários como que esse vídeo te ajudou, me dá esse feedback que é muito importante. Lembre-se também de, claro, se inscrever no canal, clicar ali no curtir, compartilhar com as pessoas que você conhece. Tenho certeza que você conhece alguém que tem ali 20 horas ou menos para estudar na semana, que a pessoa está desanimada. Passa esse vídeo para ele, dá esse presente para ele, que eu tenho certeza que, como você agora já deu uma renovada, conta para mim, coloca aqui no comentário, já não deu uma renovada? Você já não começou a falar assim, nossa, realmente é possível, tenho poucas horas para estudar na semana, mas não é impossível. Cara, lembra disso, com estratégia, né? Com planejamento, com método e com a sua força de vontade, ou seja, com o método de alto desempenho, com a sua força de vontade, não é impossível, nunca vai ser impossível passar no concurso dos seus sonhos. Para isso que serve esse canal. Então, dá essa força aí pro canal, curte, compartilha, se inscreve, vamos juntos e até o próximo.